A real história dessa avó. Cuidado com seus filhos, jamais façam isso, eu fiz e me arrependi. Antes de começarmos esta história, gostaria de convidar você a se inscrever no canal. Cada inscrição me motiva a continuar compartilhando histórias como esta que você está prestes a ouvir. Agora, vamos ao que realmente importa. Meu nome é Francisca Oliveira, tenho 82 anos. O que vou contar é um alerta. Cuidado com seus filhos, jamais façam o que eu fiz. Eu fiz, e me arrependi amargamente. A sala de jantar da casa na Rua das Acácias estava mergulhada em um silêncio cortante. O relógio de parede marcava 19h43 de uma noite de domingo em Ribeirão Preto, enquanto o ventilador de teto girava preguiçosamente, mal aliviando o calor do verão paulista. Francisca, com seus cabelos grisalhos presos em um coque firme, permanecia imóvel na cabeceira da mesa de mogno que pertencera à sua mãe. Seus olhos, outrora vivos e brilhantes, agora encaravam com firmeza os 3 filhos adultos sentados à sua frente. "Vocês não me deixaram escolha", declarou Francisca, sua voz surpreendentemente firme para uma mulher de 82 anos. "Decidi revogar meu testamento." Carlos, o filho mais velho, derrubou o garfo que segurava. O tilintar metálico contra a porcelana ecoou como um trovão na sala silenciosa. "Mãe, a senhora não pode estar falando sério", protestou ele, passando nervosamente a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Mariana, a filha do meio, sempre diplomática, inclinou-se para a frente. "Mamãe, por favor, vamos conversar sobre isso com calma." Apenas Roberto, o caçula, permaneceu em silêncio, seus olhos fixos na toalha de mesa bordada, evitando o olhar penetrante da mãe. Francisca deslizou um envelope pardo sobre a mesa. "Já está decidido. Meu advogado, doutor Mendes, finalizou os documentos ontem. A casa, as economias, tudo que construí durante minha vida terá um destino diferente do que vocês esperavam." O ar na sala ficou ainda mais denso. Décadas de expectativas e planos desmoronavam diante dos 3 irmãos. A matriarca da família Oliveira, conhecida em toda Ribeirão Preto por sua generosidade e sabedoria, acabara de lançar uma bomba que abalaria os alicerces daquela família aparentemente harmoniosa. "A senhora não pode fazer isso conosco!" A voz de Carlos elevou-se tremendo de indignação. "Depois de tudo o que fizemos..." "Tudo o que fizeram?" Francisca interrompeu, erguendo uma sobrancelha. "É exatamente por causa do que vocês fizeram, ou deixaram de fazer, que estamos tendo esta conversa." Mariana cobriu o rosto com as mãos, enquanto Roberto finalmente levantou os olhos, revelando uma expressão que misturava surpresa e culpa. "Vocês realmente acreditaram que eu não percebia?" continuou Francisca, sua voz agora carregada de uma tristeza profunda. "Que não notei como as visitas se tornaram raras e apressadas? Como transformaram minha presença em suas vidas em uma obrigação incômoda?" O ventilador continuava seu movimento circular, indiferente ao drama que se desenrolava sob suas pás. Lá fora, a noite de Ribeirão Preto seguia seu curso normal, com cigarras cantando nos jardins e vizinhos conversando em varandas iluminadas. Dentro daquela sala, porém, décadas de segredos e omissões estavam prestes a vir à tona. "Tenho vivido tempo suficiente para reconhecer quando o amor se transforma em interesse", declarou Francisca, ajeitando o broche de camafeu que prendia o lenço em seu pescoço. "E agora, meus filhos, chegou a hora de vocês ouvirem uma história que nunca contei. Uma história que começou há muito tempo, quando eu tinha apenas 17 anos. Ribeirão Preto, 1958. O Brasil vivia a euforia dos anos dourados, embalado pelo otimismo do governo JK e pela promessa de 50 anos de progresso em 5. Nas ruas da cidade, o cheiro de café recém-colhido misturava-se ao aroma de pão fresco das padarias portuguesas. Era neste cenário que a jovem Francisca Almeida, filha de imigrantes portugueses, trabalhava na mercearia da família. Francisca era uma moça de beleza discreta, com olhos castanhos expressivos e longos cabelos negros que mantinha sempre presos em uma trança. Seu pai, Antônio, era um homem rígido que acreditava no valor do trabalho árduo, enquanto sua mãe, Conceição, dividia-se entre a casa e ajudar no pequeno comércio familiar. "Desde cedo aprendi o valor de cada cruzeiro", explicou Francisca aos filhos, que agora a ouviam em silêncio absoluto. "Papai me ensinava a contar o troco 2 vezes, a anotar cada venda no caderno de capa preta, a nunca desperdiçar nem mesmo um grão de arroz." A mercearia dos Almeida ficava na esquina da Rua General Osório com a Álvares Cabral, um ponto estratégico que atraía tanto a elite cafeeira quanto os trabalhadores das fazendas que vinham à cidade.
Foi ali, entre sacos de feijão e latas de azeite português, que Francisca conheceu João Oliveira, um jovem contador recém-formado que trabalhava no Banco do Brasil. Seu pai entrou na mercearia em uma tarde de quinta-feira, recordou Francisca, um raro sorriso suavizando as rugas de seu rosto. Ele precisava de café para o escritório e ficou impressionado porque eu sabia de cor o preço de cada produto. Voltou no dia seguinte, dizendo que o café havia acabado novamente, mas era óbvio que a lata ainda estava cheia. Carlos e Mariana trocaram olhares. Raramente ouviam histórias sobre o início do relacionamento dos pais. Roberto, por sua vez, inclinou-se ligeiramente para a frente, genuinamente interessado. João era diferente dos outros rapazes, continuou Francisca. Não se importava que eu tivesse apenas o ginásio, enquanto ele cursara a faculdade. Conversávamos sobre tudo. Os livros que ele me emprestava, a política do país, os sonhos que tínhamos. Depois de 6 meses de namoro, ele pediu minha mão em casamento. O casamento foi modesto, realizado na Igreja Matriz de São Sebastião, seguido de uma pequena recepção no quintal da casa dos pais de Francisca. O jovem casal alugou uma casa simples no bairro Campos Elíseos e começou a vida a dois com poucos recursos, mas muitos planos. Seu pai trabalhava no banco durante o dia e fazia contabilidade para pequenos comerciantes à noite, explicou Francisca. Eu continuei ajudando meus pais na mercearia até que Carlos nasceu, em 1960. Francisca fez uma pausa, olhando diretamente para o filho mais velho. Carlos, você foi nosso primeiro milagre. João chorou quando o médico o colocou em seus braços. Agora somos uma família de verdade, ele disse. Carlos desviou o olhar, visivelmente desconfortável com a menção daquele momento íntimo. 2 anos depois, nasceu Mariana, trazendo ainda mais alegria ao lar dos Oliveira. João havia sido promovido no banco e conseguiram comprar um terreno no bairro Jardim Sumaré, onde construíram aos poucos a casa que seria o lar definitivo da família. Cada tijolo daquela casa foi colocado com sacrifício e esperança, disse Francisca, olhando ao redor da sala onde estavam agora. Seu pai trabalhava durante a semana e nos finais de semana ajudava o pedreiro. Eu economizava cada centavo, costurava as roupas de vocês, plantava verduras no quintal para não precisar comprar. Em 1965, quando a família já estava estabelecida na nova casa, veio a surpresa. Francisca estava grávida novamente. Roberto nasceu em uma manhã chuvosa de abril, completando a família Oliveira. 3 filhos, uma casa própria e um marido trabalhador. Eu me considerava a mulher mais abençoada de Ribeirão Preto, confessou Francisca. Mas a vida tem seus próprios planos, não é mesmo? O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa. Os 3 irmãos sabiam que estavam prestes a ouvir a parte da história que explicaria a decisão drástica que a mãe acabara de anunciar. Em 1970, quando Roberto tinha apenas 5 anos, seu pai começou a sentir dores no peito. Continuou Francisca, sua voz agora mais baixa. No início ele disfarçava, dizia que era apenas cansaço. Mas eu percebia seus gemidos durante a noite, o suor frio em sua testa. João foi diagnosticado com uma cardiopatia grave. Os médicos recomendaram uma cirurgia arriscada, que na época só poderia ser realizada em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Vendemos o carro, peguei emprestado com meus pais, hipotequei parte da casa, relatou Francisca. Conseguimos o dinheiro para a cirurgia, mas... Sua voz falhou pela primeira vez naquela noite. João não resistiu. Morreu na mesa de operação, longe de casa, longe de mim. O céu de Ribeirão Preto amanheceu nublado no dia em que o corpo de João Oliveira retornou à cidade. A notícia correu rápido pelos bairros. O jovem contador do Banco do Brasil, conhecido por sua honestidade e trabalho duro, havia partido precocemente aos 35 anos, deixando uma viúva de 29 anos e 3 filhos pequenos. Naquele dia, quando fechei a porta depois que o último visitante foi embora, olhei para vocês 3 dormindo na sala e soube que minha vida nunca mais seria a mesma, continuou Francisca, agora com a voz embargada pela emoção. Carlos tinha 10 anos, Mariana 8 e você, Roberto, apenas 5. 3 crianças que dependiam completamente de mim. Francisca pausou para beber um gole d'água. Seus dedos, marcados pelo tempo e trabalho, tremiam ligeiramente ao segurar o copo. O gerente do banco veio me visitar uma semana depois do funeral. Trouxe os documentos da pensão que eu receberia, menos da metade do salário de João. Senhora Oliveira, ele disse, talvez seja melhor vender a casa e procurar algo mais modesto. Foi naquele momento que decidi. Ninguém tiraria o lar que João construiu para nós. Com apenas o ginásio completo e sem experiência profissional além da mercearia da família, as opções de Francisca eram limitadas. Seus pais, já idosos, ofereceram ajuda, mas também tinham suas próprias dificuldades financeiras.
Comecei a costurar para fora, explicou ela. Minha mãe havia me ensinado desde pequena. Transformei o quarto de hóspedes em ateliê. Comprei uma máquina Singer usada e coloquei um anúncio no jornal local. Os primeiros meses foram extremamente difíceis. A pensão mal cobria as despesas básicas, e os trabalhos de costura chegavam lentamente. Francisca acordava às 5 da manhã. Preparava o café e as marmitas para as crianças, arrumava-as para a escola e então se dedicava à costura até tarde da noite. Lembra daquela época, Carlos? Perguntou Francisca, olhando para o filho mais velho. Você foi meu pequeno homem da casa. Aos 10 anos, já ajudava a cuidar dos seus irmãos, verificava se as portas estavam trancadas à noite. Carlos assentiu levemente, recordando-se daqueles dias distantes. E você, Mariana, com sua organização? Arrumava as linhas por cores, ajudava a marcar bainhas, aprendeu a passar roupas tão jovem. Mariana enxugou discretamente uma lágrima que escorria por seu rosto. Roberto era pequeno demais para ajudar, mas seu sorriso, tão parecido com o do pai, me dava forças para continuar quando tudo parecia impossível. Gradualmente, a qualidade do trabalho de Francisca começou a ser reconhecida na cidade. Suas costuras eram impecáveis, os prazos sempre cumpridos e o preço justo. Logo, ela não estava apenas consertando roupas, mas também criando peças sob medida para algumas das senhoras mais elegantes de Ribeirão Preto. Lembram-se da dona Cecília Junqueira? Ela foi minha primeira cliente importante. Depois que fiz aquele vestido azul marinho para o aniversário de 15 anos da filha dela, as encomendas não pararam de chegar. Com a clientela crescendo, Francisca precisou tomar uma decisão importante: expandir o negócio ou manter-se nos limites que conseguia administrar sozinha. Optou por contratar Dona Zulmira, uma senhora viúva do bairro, para ajudar com as costuras mais simples, enquanto ela se dedicava às peças mais elaboradas e ao contato com as clientes. Trabalhávamos de segunda a sábado, muitas vezes até depois da meia-noite. Vocês já estavam dormindo quando eu finalmente guardava a máquina de costura. Minhas mãos ficavam dormentes, meus olhos ardiam, mas eu sabia que cada cruzeiro ganho significava que poderíamos manter nossa casa, que vocês teriam educação, que honraríamos a memória de João. Em 1975, 5 anos após a morte de João, o ateliê de Francisca já era um pequeno negócio estabelecido, com 3 costureiras trabalhando para ela. A casa estava quitada, as crianças frequentavam boas escolas, e ela até conseguira comprar um Fusca usado para facilitar as entregas e visitas às clientes. Foi nessa época que tomei outra decisão importante, continuou Francisca. Comecei a guardar dinheiro. Não muito, apenas o que sobrava depois de todas as despesas. Abri uma caderneta de poupança e, todo mês, sem falta, depositava algo, nem que fossem apenas alguns cruzeiros. Essa disciplina financeira, aprendida com seu pai na mercearia e reforçada pelos anos de dificuldade, tornou-se um hábito inabalável para Francisca. Mesmo quando o negócio prosperou ainda mais, ela manteve um estilo de vida modesto, sempre priorizando a educação dos filhos e a segurança financeira da família. Em 1978, quando a inflação começou a ficar fora de controle, procurei o Sr. Mendonça, gerente do banco onde João trabalhava. Ele me orientou sobre como proteger nossas economias, sugeriu investimentos mais seguros. Foi ele quem me incentivou a comprar o primeiro imóvel para alugar. Francisca sorriu ao lembrar daquele momento decisivo. Era uma casa pequena, no bairro Vila Tibério. Precisava de reformas, mas o preço estava abaixo do mercado. Usei quase todas as nossas economias e ainda peguei um pequeno empréstimo. Vocês lembram como trabalhamos juntos naquela reforma? Carlos pintando as paredes, Mariana escolhendo as cores, Roberto ajudando a limpar o quintal. Os 3 irmãos se entreolharam, as memórias daqueles dias de trabalho em família voltando à tona. O primeiro aluguel que recebi... Francisca fez uma pausa, emocionada. Guardei o recibo em uma caixinha especial. Era a prova de que estávamos construindo algo além da sobrevivência. Estávamos criando um futuro. Nos anos seguintes, enquanto o Brasil enfrentava crises econômicas e políticas, Francisca continuou seu trabalho silencioso. O ateliê prosperava, as economias cresciam lentamente e ela conseguiu adquirir mais 2 imóveis para alugar. Tudo isso enquanto criava 3 adolescentes, lidava com as dores de cabeça típicas dessa fase e mantinha a casa funcionando. Vocês cresceram, cada um com sua personalidade. Carlos, sempre determinado, entrou na faculdade de Direito. Mariana escolheu Administração. E você, Roberto, seguiu os passos do seu pai na contabilidade. Francisca olhou para cada um dos filhos com um misto de orgulho e melancolia. Ver vocês se formando, um a um, foi a maior recompensa que eu poderia ter. Nas formaturas, eu sentia João ao meu lado, compartilhando aquele momento de realização.
O relógio da sala marcava quase 9 horas da noite. A tensão inicial havia se transformado em uma quietude contemplativa, enquanto Francisca continuava sua narrativa. Do lado de fora, a noite de Ribeirão Preto seguia seu curso, alheia ao acerto de contas que acontecia naquela sala de jantar. Quando vocês terminaram a faculdade e começaram suas carreiras, senti que minha missão estava cumprida, prosseguiu Francisca. Havia criado 3 filhos educados, formados, prontos para a vida. O que eu não esperava era o que viria depois. Francisca se levantou lentamente, caminhou até o aparador e pegou um álbum de fotografias. Ao abri-lo, mostrou uma foto dos 3 irmãos juntos, na formatura de Roberto, o caçula. Este foi um dos últimos momentos em que senti que éramos verdadeiramente uma família unida, comentou ela, com um toque de tristeza na voz. Depois disso, cada um seguiu seu caminho, como é natural, mas algo mudou além da distância física. Carlos foi o primeiro a sair de casa, aceitando uma oportunidade em um escritório de advocacia em São Paulo. Mariana casou-se com Paulo, um engenheiro que conheceu na faculdade, e mudou-se para um bairro do outro lado da cidade. Roberto permaneceu mais tempo com a mãe, mas eventualmente também seguiu seu caminho, abrindo um escritório de contabilidade no centro de Ribeirão Preto. As visitas foram ficando mais raras, os telefonemas mais curtos, observou Francisca. No início, eu entendia. Vocês estavam construindo suas vidas, estabelecendo suas carreiras, formando suas próprias famílias. Era o curso natural das coisas. Ela fechou o álbum e o colocou cuidadosamente sobre a mesa. Mas então algo começou a mudar nas nossas interações. Notei como as conversas frequentemente se voltavam para assuntos financeiros. Mãe, você ainda mantém aquelas casas de aluguel? Mãe, já pensou em vender o ateliê? Mãe, quem administra suas finanças agora? Carlos se mexeu desconfortavelmente na cadeira, enquanto Mariana baixou o olhar. Roberto continuava impassível. Mas um leve rubor coloriu suas bochechas. Em 2005, quando completei 75 anos, decidi que era hora de organizar formalmente meu testamento. Chamei vocês 3 para uma conversa, muito parecida com esta que estamos tendo agora. Expliquei que dividiria tudo igualmente entre vocês, como sempre foi meu desejo. Francisca fez uma pausa, tomando um gole d'água antes de continuar. Foi depois daquela conversa que notei a mudança mais significativa. De repente, vocês estavam mais presentes. Os almoços de domingo tornaram-se mais frequentes, os telefonemas mais regulares. Recebi presentes inesperados. Um televisor novo, um ar-condicionado, um celular que eu mal sabia usar. Ela olhou diretamente para cada um dos filhos, seus olhos revelando mais tristeza do que acusação. No início, fiquei feliz com a atenção renovada. Pensei que talvez vocês tivessem percebido o valor do tempo que ainda podíamos passar juntos. Mas então percebi o padrão. As visitas aumentavam quando vocês precisavam de algo ou quando havia alguma discussão sobre os imóveis ou investimentos. Carlos finalmente quebrou o silêncio. Mãe, isso não é justo. Temos nossas vidas, nossas responsabilidades. Sim, Carlos, vocês têm, interrompeu Francisca com firmeza. E eu entendo isso perfeitamente. O que me entristece não é a distância ou a falta de tempo. É perceber que o interesse pelo que construí parece maior do que o interesse por mim. Mariana tentou intervir. Mamãe, a senhora está interpretando mal as coisas. Nós nos preocupamos com a senhora. Mariana, querida, Francisca respondeu suavemente. Quando foi a última vez que você veio me visitar sem mencionar os imóveis ou perguntar sobre minhas economias? Quando foi a última vez que conversamos sobre livros, sobre suas crianças, sobre a vida, sem que o assunto da herança surgisse de alguma forma? Roberto, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. Mãe, acho que a senhora está sendo um pouco injusta. Temos nos esforçado. Roberto? Francisca o interrompeu gentilmente. Há 3 meses, quando caí no banheiro e liguei pedindo ajuda, você disse que estava em uma reunião importante e mandou um táxi para me levar ao hospital. Foi Dona Zulmira, minha antiga costureira, agora tão idosa quanto eu, quem veio me acompanhar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os 3 irmãos pareciam incapazes de olhar diretamente para a mãe ou uns para os outros. Francisca levantou-se novamente, desta vez caminhando até a janela. A noite havia caído completamente sobre Ribeirão Preto, e as luzes da cidade cintilavam ao longe. Por um momento, ela pareceu perdida em pensamentos, observando a cidade que fora palco de toda a sua vida. Há 2 anos, continuou ela, ainda olhando pela janela. Fiz um teste com vocês. Um teste que não planejei, mas que aconteceu naturalmente e me revelou muito. Ela se virou para encarar os filhos.
Comentei separadamente com cada um de vocês que estava considerando doar uma parte significativa dos meus bens para instituições de caridade. Disse que queria fazer a diferença na vida de crianças órfãs, como vocês poderiam ter sido se eu não tivesse lutado tanto. Os olhares dos 3 irmãos revelavam que se lembravam perfeitamente daquelas conversas. A reação de vocês foi reveladora, continuou Francisca. Carlos, você imediatamente mencionou questões legais. Falou sobre como eu poderia me arrepender. Sugeriu que eu não tomasse decisões precipitadas. Mariana, você chorou. Disse que eu estava sendo injusta com meus próprios netos, que eles mereciam aquele patrimônio. E você, Roberto, agendou imediatamente uma reunião com seu colega especialista em planejamento sucessório, preocupado com os impostos que poderiam ser economizados. Francisca voltou lentamente para seu lugar à mesa. Nenhum de vocês perguntou por que isso era importante para mim. Nenhum de vocês se interessou pelas instituições que eu pretendia ajudar. Nenhum de vocês considerou que talvez, aos 80 anos, eu tivesse o direito de decidir o destino do que construí com tanto sacrifício. Carlos tentou se defender. Mãe, nós só estávamos tentando protegê-la. Proteger-me de quê, Carlos? De fazer o bem? De usar o que construí da maneira que eu escolher? Francisca abriu novamente o envelope pardo que havia mostrado no início da noite. Foi depois desse episódio que procurei o Dr. Mendes e reescrevi meu testamento. Não por raiva ou vingança, mas por clareza. Finalmente entendi que precisava ser honesta comigo mesma sobre o que aconteceu com nossa família. Ela retirou alguns documentos do envelope e os colocou sobre a mesa. Não vou deserdá-los completamente. Isso seria injusto e contrário aos valores que seu pai e eu sempre defendemos. Cada um de vocês receberá uma parte da herança, suficiente para representar o amor que sempre tive por vocês, independentemente das circunstâncias. Os 3 irmãos pareciam aliviados, mas ainda apreensivos. No entanto, continuou Francisca, a maior parte do patrimônio será destinada à criação de uma fundação. A Fundação João e Francisca Oliveira apoiará mulheres viúvas com filhos pequenos, oferecendo bolsas de estudo para as crianças e capacitação profissional para as mães. Será meu legado verdadeiro, algo que reflete minha história e os valores que tentei transmitir a vocês. O silêncio que se seguiu foi profundo. Nenhum dos filhos parecia saber como reagir a esta revelação. Além disso, acrescentou Francisca, esta casa, nosso lar familiar, não será vendida após minha partida. Será transformada em um centro comunitário, com um ateliê de costura que oferecerá cursos gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade. Mariana não conseguiu conter as lágrimas. Mãe, por que a senhora não conversou conosco antes de tomar uma decisão tão drástica? Francisca sorriu tristemente. Eu tentei, Mariana. Muitas vezes. Mas vocês estavam sempre ocupados demais para ouvir o que eu realmente queria dizer. Sempre preocupados com o quando e o quanto, nunca com o porquê e o para quê. O relógio da sala marcava quase 11 horas da noite. A atmosfera pesada havia dado lugar a uma quietude reflexiva. Os pratos do jantar, há muito esquecidos, permaneciam sobre a mesa como testemunhas silenciosas daquela conversa transformadora. Não os chamei aqui esta noite para acusá-los ou para magoá-los, disse Francisca, sua voz agora mais suave. Chamei-os porque, apesar de tudo, vocês são meus filhos, e acredito que ainda há tempo para reconstruirmos nossa relação sobre bases mais verdadeiras. Ela estendeu as mãos sobre a mesa, um gesto de abertura e reconciliação. Não quero que se lembrem de mim como a mãe que os puniu em um testamento. Quero que se lembrem das lições que tentei ensinar ao longo da vida. Que o valor das pessoas não está no que elas possuem, mas no que elas são. Que a verdadeira riqueza está nas relações honestas e no bem que fazemos aos outros. Carlos, visivelmente emocionado, foi o primeiro a falar. Mãe, eu não sei o que dizer. A senhora está certa. Nos últimos anos, tenho estado tão focado em acumular, em garantir segurança financeira, que esqueci as lições mais importantes que a senhora nos ensinou. Mariana enxugou as lágrimas. Mamãe, me perdoe. Quando penso em tudo que a senhora sacrificou por nós, e como retribuímos, sinto vergonha. Roberto, sempre o mais reservado, levantou-se de sua cadeira e, pela primeira vez naquela noite, aproximou-se da mãe. Ajoelhando-se ao lado dela, tomou suas mãos enrugadas entre as suas. Mãe, a senhora nos deu muito mais do que um teto e educação. Nos deu exemplo de força, de dignidade, de trabalho honesto. E nós não soubemos honrar esse legado como deveríamos. Francisca acariciou o rosto do filho caçula, aquele que ainda carregava traços tão semelhantes aos de João. Nunca é tarde para recomeçar, disse ela suavemente. O que mais desejo nos anos que ainda me restam
é reconectar verdadeiramente com vocês. Conhecer melhor meus netos, compartilhar histórias, criar memórias que não tenham nada a ver com bens materiais. Ela olhou para os três, um a um. Quanto à fundação e meus planos para esta casa, não é uma decisão que tomei para puni-los. É um sonho que venho alimentando há anos. Penso em todas as mulheres que enfrentam o que enfrentei, mas sem os recursos e o apoio que tive. Penso em como um pouco de ajuda pode transformar o destino de uma família inteira. Carlos assentiu lentamente. A senhora está certa, mãe. E, se me permitir, gostaria de oferecer meus serviços jurídicos para estruturar legalmente a fundação. Seria uma forma de começar a retribuir tudo o que a senhora fez por nós. E eu posso ajudar com a administração, ofereceu Mariana. Tenho experiência com gestão de projetos sociais na empresa onde trabalho. Roberto, ainda segurando as mãos da mãe, acrescentou. Posso cuidar da parte financeira e contábil. Garantir que os recursos sejam utilizados da melhor forma possível. Francisca sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo cansado. Não era exatamente o que esperava desta noite, mas talvez fosse ainda melhor. Isso me faria muito feliz, respondeu ela, com a voz embargada pela emoção. Trabalharmos juntos neste projeto seria como fechar um círculo. A família que construí ajudando outras famílias a se reconstruírem. Francisca levantou-se lentamente, apoiando-se na bengala que raramente usava na presença dos filhos. Um pequeno orgulho que agora parecia tão insignificante. Venham comigo, convidou ela, caminhando em direção ao escritório que um dia pertencera a João. Os três irmãos a seguiram, trocando olhares que misturavam surpresa e curiosidade. O escritório permanecia praticamente intocado desde a morte de João, com a escrivaninha de madeira maciça, as estantes de livros e o velho globo terrestre que ele adorava girar enquanto sonhava com viagens que nunca chegou a fazer. Francisca dirigiu-se a um pequeno cofre embutido na parede, escondido atrás de um quadro. Com dedos ligeiramente trêmulos, girou o disco da combinação e abriu a porta metálica. Este cofre guarda mais do que documentos, explicou ela, retirando uma caixa de madeira entalhada. Guarda a história da nossa família. Colocando a caixa sobre a escrivaninha, Francisca a abriu com cuidado. Dentro, havia cartas amareladas pelo tempo, fotografias antigas, pequenos objetos que pareciam insignificantes para olhos estranhos, mas que carregavam histórias preciosas. Aqui está a primeira carta que seu pai me escreveu, disse ela, mostrando um envelope desgastado. E este é o recibo do primeiro aluguel que recebi, aquele que mencionei antes. Esta medalha foi de Carlos, quando ganhou o concurso de redação no colégio. Este desenho Mariana fez para mim no Dia das Mães quando tinha 6 anos. E esta é a gravata que Roberto usou em sua formatura. Os três irmãos observavam emocionados aquele tesouro de memórias que a mãe havia preservado cuidadosamente ao longo dos anos. A verdadeira herança que deixo para vocês não está nos imóveis ou nas contas bancárias, continuou Francisca. Está aqui, nestas memórias, nestas histórias, nos valores que tentei transmitir. Está no amor que construímos juntos, nas dificuldades que superamos, nas alegrias que compartilhamos. Ela fechou a caixa com cuidado e a entregou a Carlos, o filho mais velho. Quero que vocês três guardem isto. Revisitem estas memórias juntos. Contem estas histórias para meus netos. Mantenham viva a história da nossa família. Carlos recebeu a caixa com reverência, como se segurasse algo infinitamente precioso. Prometo, mãe, disse ele, a voz embargada. Vamos honrar esta história. Vamos honrar seu legado. Mariana se aproximou e abraçou a mãe, seguida por Roberto. Os quatro permaneceram assim por um longo momento, unidos como não estavam há anos. Quando finalmente se separaram, Francisca sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto enrugado. Agora vamos voltar para a sala e terminar nosso jantar. Tenho uma torta de maçã no forno, a receita da vovó Conceição que vocês tanto gostavam quando crianças. Enquanto caminhavam de volta para a sala de jantar, um peso invisível parecia ter sido removido daquela casa. As paredes que testemunharam tantos momentos da família Oliveira agora presenciavam um novo começo, uma reconciliação que transcendia questões materiais. Nos meses que se seguiram àquela noite decisiva, a família Oliveira passou por uma transformação profunda. Os almoços de domingo tornaram-se encontros genuínos, repletos de conversas significativas e risadas. Os netos passaram a visitar a avó com mais frequência, ansiosos por ouvir suas histórias sobre os tempos antigos de Ribeirão Preto. Carlos, Mariana e Roberto dedicaram-se com afinco ao projeto da fundação. Cada um contribuindo com suas habilidades específicas, transformaram o sonho de Francisca em uma estrutura sólida e bem planejada.
A Fundação João e Francisca Oliveira foi oficialmente registrada 6 meses após aquela conversa, com um conselho diretor formado pelos 3 irmãos e por profissionais respeitados da cidade. Francisca, revigorada pelo novo propósito e pela reconexão com os filhos, participava ativamente das reuniões de planejamento. Suas décadas de experiência como mulher empreendedora que superou adversidades traziam uma perspectiva inestimável para o projeto. A primeira beneficiária da fundação foi Maria Eduarda, uma jovem viúva de 26 anos com 2 filhos pequenos. Quando recebeu a notícia de que receberia uma bolsa de estudos para concluir sua formação em enfermagem, enquanto seus filhos teriam educação garantida, não conseguiu conter as lágrimas. "A senhora me devolveu a esperança", disse ela a Francisca, durante o evento de lançamento oficial da fundação. "Eu não sabia como seguiria em frente, como daria um futuro para meus filhos." Francisca segurou as mãos da jovem entre as suas, reconhecendo naqueles olhos o mesmo misto de medo e determinação que ela própria sentira tantas décadas atrás. "Você é mais forte do que imagina", respondeu Francisca. "Tudo o que estamos fazendo é dar a você as ferramentas para que sua força floresça." Naquela noite, ao retornar para casa acompanhada pelos 3 filhos, Francisca sentiu uma paz que há muito não experimentava. Olhando para a casa que João construíra, que abrigara tantas memórias, sorriu ao pensar que em breve aquelas paredes testemunhariam novas histórias de superação e esperança. "Sabe?", disse ela aos filhos enquanto se acomodavam na varanda para apreciar a noite estrelada de Ribeirão Preto. "Quando seu pai e eu construímos esta casa, sonhávamos que ela seria um lugar de amor e acolhimento por gerações. De certa forma, esse sonho está se realizando, apenas de uma maneira diferente do que imaginávamos." Carlos, sentado ao lado da mãe, pegou sua mão enrugada entre as suas. "A senhora nos ensinou que os planos podem mudar, mas os valores permanecem. Esta casa continuará sendo um lar, apenas para uma família maior do que imaginávamos." Francisca assentiu, seus olhos brilhando à luz suave do luar. "A vida raramente segue o caminho que planejamos. O importante é manter o coração aberto para reconhecer as bênçãos, mesmo quando vêm disfarçadas de desafios." Olhando para seus 3 filhos, agora adultos maduros que finalmente compreendiam o verdadeiro valor de seu legado, Francisca sentiu que o círculo se completava. A menina que um dia contava trocados na mercearia dos pais havia se tornado uma mulher que não apenas construiu uma vida digna para sua família, mas que agora estenderia essa dignidade a outras mulheres que enfrentavam circunstâncias semelhantes. "Antes de encerrarmos esta noite", disse Francisca, "gostaria de pedir a vocês que nunca se esqueçam de olhar além das aparências, além dos bens materiais. A verdadeira riqueza está nas conexões que construímos, no bem que fazemos, no amor que compartilhamos. Se vocês guardarem esta lição, meu trabalho como mãe estará verdadeiramente completo." Os 3 irmãos emocionados prometeram honrar esse pedido. E naquela noite tranquila, sob o céu estrelado de Ribeirão Preto, a família Oliveira finalmente encontrou a paz que transcende qualquer herança material. A paz de um legado de amor, trabalho honesto e generosidade que continuaria vivo por gerações. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com amigos e familiares. Suas interações são fundamentais para que mais histórias como esta possam continuar sendo compartilhadas. Obrigado por acompanhar até aqui.